Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Abrace Talks, o podcast da Abrace, Associação Brasileira de Empresas de Cenografia e Montadores de Estantes. Toda terça-feira, pelo YouTube ou pelo Spotify. Meu nome é Paulo Passos, ao lado da minha colega Sula Costa. Hoje a gente está recebendo dois irmãos, dois empresários que a gente gosta bastante, como a gente gosta de dizer, como é que a gente fala? Que o melhor do setor são o quê? São os amigos que a gente conquista nessa jornada. Hugo, Rodolfo, obrigado por vocês terem aceito o convite, por ter um gigantesco prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigado a você, Paulo. Sula, o prazer é nosso, o prazer é meu. Tenho certeza que o Rodolfo também, por estar aqui, pelo convite. É uma alegria poder se falar aqui também, né? Também no podcast, entre todos os encontros que a gente já tem. Bacana. Bom dia, Sula, bom dia, Paulo. O Paulo é um narrador, né? Parece que tá dando um teleprompter. Parabéns aí pela dicção. Tô aqui para radialista, né? É voz de galã do cinema mudo. E vamos lá para mais uma manhã, né? Vamos lá que nos espera. Bom dia, vamos lá começar. Meninos, muito bem-vindos. Estamos muito felizes em recebê-los aqui no Abrace Talks. Tenho certeza que vai ser um papo muito maravilhoso. E a gente também estava ansioso para recebê-los. Obrigado. Paulo, quem são os meninos? Não Quem sei, são você eles? que está com o currículo dele. Eu sei. Bom, sócios fundadores da Think Ideias, que está completando 17 anos esse 17 ano. aninhos. Isso aí. Eles, Rodolfo... Maior de idade. Tá quase, hein? Rodolfo já trabalhando desde os 17 anos na área. Hugo já há 29 anos trabalhando com isso. É isso aí. Imagina quanta história, Paulo, que eles vão contar aqui pra gente. Irmãos, né? E autores do livro Arquitetura Cenográfica. Aqui, ó, os nossos associados. Está aqui Hugo Reis Morales e cadê Rodolfo Reis Morales? Está aqui, ó. Comprem, leiam, é um excelente livro. E aí a gente queria saber, o que inspirou vocês a abrirem a Think Ideias? Isso aí é uma boa pergunta. E aí? Então vou deixar pro Hugo. Como isso começou? Ele começou a ideia da Think, né? Que legal. Então vou deixar pro Hugo responder essa aí. A gente começou, eu sempre fui um diretor de criação atuante no mercado de eventos. Então, a linhagem de arquitetura e design sempre foi nativa para mim. E posso lhe dizer que eu passei pelas grandes montadoras de vanguarda do mercado. Estou falando de Arpro, eu estou falando assim de escolas muito legais. Nossa, que hoje trabalhei na Arpro com o Mário Padovan. Um cara um gênio, assim. Fui muito bem recebido lá e consegui desenvolver todas essas qualidades, essas atribuições necessárias para você ser um bom criativo. Então lá de desenhava à mão ainda, com hidrocor, com guache no papel shader, fazer aquelas perspectivas. Eu acho que posso falar muito do nosso pai, né, Rodolfo? Nosso pai, ele foi um grande artista, estudante de belas artes, assim. Então acho que ele trouxe um pouquinho dessa linha. E foi daí que derivou o nosso caminho. Então passei dirigindo alguns departamentos por outras montadoras. Outras empresas. E eu acho que eu estava bem no turnover, bem quando começou a pivotar o mercado, quando as agências começaram a se envolver. Eu acho que o Rodolfo é publicitário, vai falar mais dele. Mas o mercado de publicidade teve um grande turnover quando ele saiu muito do mídia e começou a ir para o live. Naquela época nem tinha o termo live, né? O pessoal falava de no media, falavam de outras coisas. E eu acho que muitos profissionais começaram a mudar da publicidade, se envolver em eventos, e isso foi trazendo uma nova linha criativa. Cenografia não era nenhum termo tão abrangente como é hoje. Até hoje já tem dificuldade de explicar, né? O que é cenografia? Mas porque é muito com ampla. Certeza. É com que a gente trabalha. E eu sempre fui especialista em projetos especiais. E chegou um momento onde a minha linha criativa atendia muitas agências, porém as montadoras mais clássicas, elas ainda eram muito apegadas a sistemas. Ela ainda gostava de poder imobilizar o seu ativo ao máximo explorando o potencial dos sistemas, e com isso engessava um pouquinho a criação. Então, enquanto a gente tinha uma linha super criativa, as agências davam corda, davam voz a esse desejo, algumas montadoras eram mais tradicionais, deixando isso em sistema que ainda é utilizado hoje, né? E deixando tudo mais duro, né? Mais quadrado. Exato. Então era um grande conflito naquele momento. E a Think nasceu para isso. Ela nasceu naquele momento para atender exatamente as agências. Eu acho que outras montadoras também participaram desse momento. A gente sempre foi, acho que um pouco... A gente nunca foi megalômano, né, Rodolfo? A gente foi muito na casinha. A nossa proposta sempre foi fazer bem feito o que a gente se propõe. Não fazer tudo, fazer para todo mundo, atender o mercado inteiro. E foi assim que a Think nasceu. E o Rodolfo pode falar um pouco mais. Partiu daí, né, Rodolfo? E a gente participa de muitas concorrências
para as montadoras. Do começo a fim, que era quase um birô de criação para as Legal. montadoras. Ah, porque aí as montadoras começaram a visualizar Para as agências, eu a diria, fazer um importância projeto. de Não, tudo lá isso. atrás, do comecinho, a gente trabalhava muito para as montadoras. E a gente falou, quer saber, a gente faz a concorrência, a gente cria, tem a ideia, e quem viabiliza o projeto, quem ganha a Não grande somos parte nós. da fatia do negócio é a montadora. E o mercado vai inverter, quem vai decidir isso Então vocês não são construíram as naquela agências. época, era projeto. Aí eu vim, de vez a gente vender para as montadoras dos projetos, vamos fazer uma coisa, vamos contratar as montadoras para poder construir nossas criações. Então, além de criar, vamos A gente executar. inverteu o Então, mercado. Uma Então, agência, então basicamente. você não era uma montadora ainda, você era um birô e você começou a contratar e você vender. Mas você não estava construindo ainda propriamente. E sabe o que é legal, Paulo? Naquela época não existia birô. Eu acho que a gente foi o primeiro grande escritório de arquitetura dedicado à cenografia. Eu lembro quando a gente falava com a Olga da Z500, né? Assim, Grande Olga. fantástico. Ela e o Maurício. Sim. Quando a gente ia assim... A gente tinha um escritório enorme, assim, era uma casa ali em Perdizes. Só na criação nós éramos em 12 criativos, Gente, uma que casa loucura. enorme. Isso em 2008, 2008, 2007. sei lá, assim. Uma loucura. Tinha pequenos freelancers e tal, mas ninguém tinha um escritório dedicado à arquitetura cenográfica. Então, posso dizer que a gente foi um dos dedicados a isso. Chegava um momento que a gente tinha, assim, 25, 26, 27 estantes criados por nós, montados nos bárbaro, eventos. gente. E aí ligava para Isso mim. foi inspirando muito as montadoras de estantes também, né? Acho que sim. Mas trouxe conflito no primeiro momento, né, Rodolfo? Porque o José Maurício ligava pra gente, pedia um projeto pra Telexpo, na época, Tá. ou sei lá, algum outro evento. Aí a Michecom pediu um outro projeto. Aí daqui a pouco a Z500 pediu um projeto. O Arquitran pediu um projeto. Todo mundo pediu um projeto e pra gente havia um conflito enorme. E Quem às que eu vezes vou poderia atender ser ou a não? mesma concorrência. Não, Das não, grandes era a mesma concorrências, a gente às vezes fala assim, cara, como a gente já escolhe quem a gente vai atender? Quem porque... é? E tinha finais de concorrência que assim, sei lá, era a Skull Sensation. Nossa, Trava a JMC, bárbaro. Michecom e, sei lá, a Olga. Os três apertos nossos. Meu Aí Deus. quando E a gente ia aí, decidir. você sabe que é bacana porque assim, Tinha momentos que a gente não atendia. Falava, só vou atender um porque eu não quero criar 2 ou 3 projetos. Ah, eu acho super pergunta bacana que eu ia que isso fazer até agora, acontece hoje. A pergunta que eu ia fazer agora é justamente essa, ou seja, quais são os maiores desafios que vocês enfrentaram nesse começo? Ou seja, quais são os desafios? Então você já está colocando que um desafio, um grande isso, desafio. Mas eu acho que o maior foi Acho pivotar, que- né, Rodolfo? é Foi isso quando a que eu gente ia falar, deixou de entender atender quem éramos nós, né? montadora. Para virar, entre aspas, um concorrente dos seus clientes. Né? Esse é o maior ponto. O maior Se a gente desafio for nosso, pensar. o maior desafio assim, a gente era fornecedor das montadoras no começo. isso. Como a gente vira agora o cliente dela? Mas peraí, agora você me contrata? Como que baixa é essa? Ué, a gente agora parou, obrigado, valeu, mas agora a gente vai fazer os nossos Uma projetos. virada de chave. Mas isso demorou mais ou menos quanto tempo? Pouco, foi 6 meses. Ah, porque que vocês já identificaram essa oportunidade. Porque o conflito era, não todas as montadoras, mas a maioria das montadoras, ela estava se importando muito mais em utilizar um acervo que ela já tinha, ou sempre focado em poder performar, o que é natural Perfeito. dentro do seu budget, enquanto a gente estava focado exatamente no horário do cliente. Então, quando a agência ela tinha... Vocês sabem, a gente atende agência, cada vez é mais brilhante os briefings de agências. Antigamente, fazer um projeto era uma caixinha ali de vidro no sistema, uma testeira e acabou. Hoje em dia ele gira, pisca, tem a LED, 8 experiência, ativações. né? Estamos nesse momento. É tudo. Então a gente sempre teve esse olhar muito focado para a agência. Então, quando a gente começa a atender a agência, a gente tem um conflito com a montadora fundamental, porque a agência pede algo excepcional e a montadora fala, olha, corta um pouquinho, não vai dar. É o paradoxo do nosso mercado. É diferente do mercado público, onde eu faço um grande projeto, a gente faz um edital para definir quem constrói. A gente não, uma concorrência é onde quem vence? Quem ofereceu o melhor produto pelo menor preço. Isso. A gente tem um conflito ali que, fundamentalmente, é um estresse entre forças. Não tem como a gente vencer isso. E como a gente se dedicou muito ao cliente, chegou um momento que as montadoras falavam, olha, o que você criou está muito acima do que é esperado, não está muito bacana, está forçando muito a régua, não sei como montar. Talvez um custo mais elevado. Era o que acontecia. E aí as agências nos procuravam para falar, olha, por favor, criem para a gente. Que legal. E só que a montadora está com dificuldade. Vocês, por favor, podem conduzir a montadora? Pode fazer a produção disso? E o Rodolfo ele entra exatamente nesse momento para poder subverter essa ordem. Quem era o nosso cliente passa a ser agora o nosso E você fornecedor. veio de Né? onde? Antes disso você estava onde? Eu tinha uma empresa de comunicação visual. Olha, Então eu vim no sério? mercado de comunicação visual. Que também tem uma interligado total com o que fazem hoje. Meu pai, ele tinha uma empresa de criação de estantes com o Hugo, quando ele saiu lá da ARP e tudo mais, montou o escritório. E na frente do escritório, a gente era um prédio pequenininho, a gente tem até hoje esse prédio, tinha uma empresa de faixas, placas, banners. Eu era sign maker, eu ficava lá fazendo as placas, Sério? CorelDRAW, layoutzinho ali. E aí vocês, enfim, viram essa oportunidade, viraram sócios. E sendo irmãos, como que isso funciona no dia a dia? Porque a gente tem
benefícios, certo? De relacionamento e tal, mas e quais são os maiores desafios? Eu acho que você, Eu vou dar você também risada. vive Porque por assim, ó, isso, não, né? assim, E como o Rodolfo, você também. vocês Pelo são- menos ele não dorme comigo, né, Rodolfo? Tá mais fácil. A gente fica acordado. Vai pra casa dele, Nós né? ficamos São acordados. né? sócios e irmãos. Somos sócios e Ou irmãos. seja, a gente E sabe aí? que família é sempre um negócio Ó, complicado. eu não me orgulho disso, mas eu já abandonei o stand dele. Ah, é? Falei, não vou Você montar mais. sentiu o stand O calor. dele? É, porque Você na já época deu. eu era fornecedor. A empresa de comunicação visual, na época que eu trabalhava, fornecia a comunicação visual para os stands que ele criava. Claro. A gente não era sócio ainda. Então eu falei, esse cliente aí, né, o meu irmão, né? Encheu o saco, vamos trocar, vou embora. Não vou fazer mais nada. Eu tenho certeza que se fosse outro cliente ele não abandonaria naquele momento. Conta uma coisa que E aí? a gente não vai contar pra ninguém. Vocês brigam muito? Não. Zero. É raríssimo. Zero. Nós já tivemos conflitos, eu acho que no passado, um pouco mais de maturidade, mas a nossa relação é legal. ótima. E eu acho que a gente faz na Fink hoje uma coisa que não são todas as montadoras ou empresas de cenografias que fazem, mas a gente aprendeu no mercado corporativo e a gente traz isso para o dia a dia. A nossa governança sempre preza pelo que é melhor pelo negócio. Então a gente divide as nossas matrizes de responsabilidades e assim, a minha atuação ela é dominante até as minhas atuações. Eu vou até aqui, né? As atuações do Rodolfo ele é dominante. Obviamente, somos sócios, existe conflito, porque seria muito legal sermos investidores e receber apenas dividendos. Não, eu acho que a mas troca também exercemos labor, também né? é importante, né? No dia a dia, assim, a troca. Claro, cada um tem seu papel, mas eu acho que ser irmãos facilita muito, né? Tudo isso. O dia a dia, até o respeito, né? Até onde você vai. Acho que isso é muito legal. Nós temos uma premissa que é o seguinte, o individual não pode prejudicar o todo. Então os interesses do Hugo como sócio, o do Rodolfo, eu quero tirar férias de um mês, ficar lá, o Hugo tira de 2, 3, né? Mas quando é de um mês só, é em montagem? Não, então você não pode porque vai prejudicar a empresa. Não, putz, agora eu posso descansar, você não pode. Esse projeto que predomina é a criação é a construção dele. Então a gente tem uma matriz de responsabilidade muito grande e além disso, lá atrás a gente determinou o que a gente tem. Hoje é muito comum em empresas, grandes companhias, ter 2 CEOs. Porque antigamente era, sei lá, tem conselho, um CEO, o CFO e vai trocando. Hoje tem 2 CEOs nas companhias grandes. Então eles ficam trocando. Para ter prismas diferentes de Alternância olhares. é importante. E ficam alternando. Então, puta, olha para cá, é mais preço, é mais custo, é mais design. Então acho que é uma boa troca e funciona muito bem. E olha como também há uma contradição, e a gente vê isso em muitos poderes, né? Que a gente fala de os breaks and balances, né? Eu sou um criativo, eu vou tentar explorar o máximo que eu posso de recurso em prol do design, da arte e da criatividade. O Rodolfo é um cara que ele é 100% produção. Pé no chão. Então, é extremamente contraditório porque, além da produção, ele cuida do orçamento. Então, enquanto eu sou o cara que crio e gasto ao limite para atender o cliente, ele é o cara que tem que performar ao máximo e fazer uma excelente entrega. Então, qual que é o limite que eu posso utilizar um material sem estressar ele ao máximo? Ou o tempo de produção que cada vez é mais escasso? Até onde é rentável você pode ir num job ou não ir? Então, eu tenho que respeitá-lo para isso poder funcionar e vice-versa. Mas um equilibra hoje o outro de uma maneira que o importante é que o cliente seja bem atendido, as coisas aconteçam muito bem feitas, segurança em primeiro lugar e que tudo isso seja saudável, né? Num ecossistema onde se você não performa, não adianta. Eu acho que é pegar o seu projeto, que eu acho que a criação é o que brilha, né? Sim. E trazer para o pé no chão, né, Rodolfo? Foi falar, Hugo, maravilhoso, lindo, mas se a gente fizer assim, vai ficar tão bacana quanto, mas viável. Exatamente. Né? E às vezes ao contrário Eu acho também, que é né? essa Às vezes tem troca. também um pitaco, olha, isso aqui vai ficar melhor na produção. Isso, eu Usa acho essa que- pecinha aqui que a gente consegue tirar peso, tirar balanço, economiza no tempo de mão de obra. Essa troca é muito importante. Senão Muito. A gente viveu um exemplo agora incrível. Assim, a gente está fazendo um stand agora para a Stack na Feicon e é uma testeira elíptica pendurada 100% no teto do pavilhão, os cabos. 2 andares por cabo. Porém, o cliente ele desejou 360 graus de LED curvo. Jesus amado. Nós temos só 40 cabos disponíveis, precisaríamos de 85 cabos disponíveis, porque o peso ficou absurdo. Como é que a gente vai agora conciliar sem isso? coluna. Tá? Entendi, totalmente Sempre à aéreo. direita, sempre à direita. Totalmente Não posso colocar uma autoportante. coluna, não E posso aí? aparecer. Qual foi a Então, solução? a gente tem lá um departamento muito grande que envolve engenharia também, que está fazendo cálculo estrutural e todos os exercícios. Então, a gente aproveitou as estruturas de mezanino que está no interior disso
para criar um grande arranque do centro que sai os engastamentos e suporta metade desse peso. Mas é uma discussão onde o projeto está muito inserido com a arquitetura para poder conciliar com isso viabilidade sem um dano para o outro. também, exato. Qual o desafio? É muito técnico, muito né? grande. Eu preciso aproveitar essa tua fala agora para bater num ponto que, até porque vai para a próxima pergunta, a gente vai estar falando da Brassi, para bater no seguinte ponto. Por que o cliente precisa contratar uma empresa de cenografia ou uma montadora estruturada? Eu não estou falando grande, que é média o que acabou ou de pequena. exemplificar. Estou falando estruturada. Veja, o que a gente sabe que eu acabo vendo, a gente acaba vendo o cliente contratando hoje em dia o mestre de obra para construir o prédio. Acontece. Exato. Ou contratar a agência que vai vender o prédio para ser responsável pela construção do prédio. A agência é extremamente importante, pelo amor de Deus. A agência Sem dúvida, ela tem todo o trabalho dela, ela tem a expertise. expertise dela. O empreiteiro, cara, extremamente importante, como é o marceneiro, como é o arquiteto, como é o engenheiro. São pessoas que são profissionais, que são habilitados, cada um na sua área. Agora, na hora que você contrata um associado à Brassi, você que está nos ouvindo, que é um expositor, que é um patrocinador, na hora que você contrata uma empresa estruturada, e dentro da Brassi todas a ação, você vai encontrar justamente esse tipo de expertise. Você vai encontrar dentro dessa empresa profissionais que são habilitados, qualificados, para entregar o melhor produto com toda a segurança necessária. Tá? Isso tem custo? Óbvio que tem, mas você sai barato no final, porque você está oferecendo o melhor produto para o seu cliente, porque você tem uma puta infraestrutura. Deixa eu te fazer uma pergunta. É importantíssimo. Nessa história de Abrace, vocês são associados nossos da Abrace há quanto tempo? Nossa, Sabe? Já estudei. Antes da Abrace se juntaram à Abrafec. Conheci a Sula na Abrafec. Eu acho que eu já tô quanto tempo, Paulo? 6 anos? Nem eu 6 sei, anos, gente. mais ou menos. 6 anos. Quando que a Antes Leila da com fusão. o Marcelo ali Então, juntaram a os gente dois? mais ou menos, juntou é. com Foi 6 que faz anos. uns 6 anos. Mas Uns foi 6 mais ou menos Antes com a da minha entrada pandemia, também. 2018, Da minha entrada né? no Abrace. Olha que interessante, Foi né? 18, acho que foi 18. Hoje o nosso market share é dividido assim. Eu diria que economicamente é quase 50-50, cenografia e stand. Legal. Mas em unidade, hoje eu faço 60% stands e 40% cenografia. Entendi. Então o market share, assim, eu atendo mais stands. Mas a primeira associação que a gente se envolveu foi a Abrafec, que era só Abrafec, cenografia. Não a Abrace, que já era montagem de stands. Então foi desse período. E Foi a no- união foi muito importante. Foi no né? workshop de criação, se eu não me engano. foi Olá, no- Paulo, a gente estava falando tá sobre esse falando assunto um pouco. hoje sobre esse assunto. Que a gente em breve vai fazer um muito legal. Bacana. A gente agora nós estamos agora com o workshop, temos também projeto de qualificação de mão de obra. Sensacional A esse gente projeto, tem aliás. alguns projetos que a gente está fazendo, inclusive vocês que fazem parte do grupo. Abraça, você que não conhece, nós temos grupos de trabalho. O que é o grupo de trabalho? São os próprios associados. Né? A gente, vamos pegar um tema, esse tema é importante, então vamos desenvolver esse tema. Por quê? Cada 2 cabeças para ser melhor que uma. Então você tem mais braços, mais gente pensando, para a gente errar menos, ou acertar mais e devolver para o associado. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vale a pena ser associado à Brassi? Muito, vale muito a pena. É? Não precisa nem cortar, olha só. Olha, Aqui, ó. já ganhamos Com o dia, certeza. Paulo! Só, vou falar uma linha. Só o que economiza de caminhão no pavilhão já pagou 3, 4 vezes a mensalidade da Brassi. Olha que alegria. Só que eu tenho esse né? benefício. Preciso comprar uma carreta de Madeira. MDF lá. Putz, sei lá, o sarrafo custa R$2,90. Lá eu pago R$2,30, sei lá, um exemplo. Clube de Ai, compras que é muito alegria, interessante. gente. E fala o network que a gente troca, tem muita troca, muita inteligência ali, muitas experiências que problemas e soluções que o outro montador passou, não passou, a gente troca. A parte jurídica defende a gente, precisa de uma solução, de uma ideia. Então, eu não me arrependo, é um dinheiro bem investido. Você sabe isso. o que eu acho mais legal? Bacana. Assim, no primeiro momento há uma reticência entre a troca Sim. Você tem que manter alguma restrição com relação às coisas comerciais. E todos os empresários, porque o mercado de eventos é um mercado extremamente meritocrata e competitivo. Sim. Ninguém aqui sai com uma cenografia vendida, sempre é uma concorrência. Você está sempre se desafiando. E são poucos os contratos que nós temos que são recorrentes. Sim. Às vezes você tem um cliente lindo aquele ano, mas no outro ano mudou a diretoria, mudou a agência, mudou tudo. Então, isso é desafiador. E num primeiro momento, eu acho que essa é a primeira reticência que qualquer empresa de cenografia ou stands, ela pensa quando vai ir para o mundo das associações. Na Abrace a gente encontra uma coisa muito legal, que é uma interlocução saudável. Então você começa a ouvir, olhar, a entender olhares diferentes, dores que são similares de todos nós, e a gente começa a muitas vozes
descobrir como encontrar soluções ou tentar conciliar essas soluções. Então, eu acho que isso é interessante. É diferente você estar num grupo de WhatsApp, me indica alguém. Eu acho que isso é qualquer lugar você encontra. Isso. Mas você poder juntar uma associação, como a gente fez esses dias, e falar, pessoal, a gente tem agora um problema de PERSE, um problema governamental. Como é que a gente pode se regular e ter uma voz para ser ouvido num grupo significante de empresas que atuam e são dominantes no mercado? Eu tenho certeza que se hoje os associados abraços falarem a gente não vai montar nada, a gente vai ter um grande impacto em qualquer evento. Nossa, então a gente é ouvido, certeza. A gente é representado. Você pega uma Revestir, por exemplo, hoje a gente representa 70% da a APAS, a gente representa 40%, 50% da APAS. Não sei, a gente é um levantamento que a gente está fazendo. A gente pode fazer já nessa próxima edição. No nosso GT de regulamentação, acho que é regulamentação e relacionamento, não lembro mais. Uma das tarefas que a gente tem agora é levantar o número de quem nós representamos. Porque assim, você tem 2 pontos de vista aí. Um é quantitativo, né? Então você pega quantos nós somos dentro de determinado evento. O outro é qualitativo. Sem dúvida. Então você pega, eu vou dar o exemplo da Revestir, porque foi o evento que acabou esses dias agora, tá? Podia pegar outro. É um evento difícil de ser montado. Revestir é uma feira da área de construção, ou seja, tanto que a maior parte das empresas lá, estamos falando 60%, 70% da feira, é nossa, ou seja, a nossa feira está na mão dos nossos associados. Por quê? Porque fica muito claro ali, eu preciso do expositor, eu preciso ter uma empresa boa, que entenda o que está fazendo. Não dá para entregar o Zé da esquina, não dá para contratar o Zé, não dá para contratar por preço. Sim. Tá? E, de novo, eu estou falando que seja caro. E o nível de qualificação que se exige para documentação é diferente. Não, documentação e entrega também. É refinado na vírgula, né? Sabe o que acontece? Existe uma confusão dos que não são associados, já ouvi isso muito de outros colegas que não são associados, que eles confundem associação com sindicato. Então ele fala o seguinte, o sindicato tem aquele preconceito lá atrás que ele me ajudava, eu só pagava aquela contribuição, meio que tipo aquela coisa do PT antigamente, né? Assim, sindicato é uma coisa, associação é outra. Assim, totalmente. A gente, ele fala, por que eu vou pagar lá, nem sei quanto custa, não sei. O que eu vou ter de objetivo troca? Que você vai ter isso aí? Então, assim, ele fala, eu pago para não ter nada em troca, ele não sabe. Colocação. Porque antigamente você pagava o sindicato para defender o trabalhador, defender o funcionário, para associado do SESC, para ter um benefício só do clube. Tá dentro, é outra realidade, gente. Troca, a associação ela tem um tripé, a gente sempre gosta de dizer isso. Ou seja, primeiro, qual que é a diferença, por exemplo, do Sindiprom, né, que é o nosso parceiro, ou seja, o Carlinhos, o Carlinhos, que é nosso diretor, foi fundador da Abraço e hoje é presidente do Sindiprom. A diferença do Sindiprom da Abraço é pela coisa prática. A Abraço, ela trabalha mercado. Exato. Ela trabalha mercado. O Sindiprom trabalha para a área governamental. Tá? Não que a gente também não atue quando a gente precisa, mas ele vai trabalhar legislação, lei, etc. Tal. Tanto que hoje em dia está sendo montado, está sendo construído, está tentando se construir uma NR própria do setor. Quem está liderando é o Sindiprom, é o papel dele. Tá? A gente está apoiando, óbvio, mas esse é o papel dele. O nosso, o que funciona uma entidade? Ela tem um tripé. Além da verdade, sabe além da verdade? Eu falo com ela aqui. Ela é palete da verdade disso. Mas tem que fazer outra queijo. A gente tem, primeiro, que o associado venda mais. Então, hoje, quando você pega todas as promotoras, principais promotoras hoje em dia, indicam. Antigamente contrate a montadora oficial. Tá lá, indicava sempre a montadora. Hoje não. Está lá. Contrate o associado Abraço. Contrate o associado Abraço. Então a gente volta e meia, nós somos convidados, a fazer palestras, painéis para os expositores, ou seja, como contratar uma empresa de montagem e tal, e sempre com foco associado à Abraço. A APAS é um grande exemplo disso. Tá? Só dá o nome da gente. Informa, a maior promotora de feira do mundo, a maior no Brasil. Está lá, contrate associado à Abraço. Eles indicam veementemente, o departamento comercial, contrate associado à Abraço. Então, esse é para você vender mais. Segundo, você gastar menos. Então você tem diversas ações dentro que já foram comentadas aqui. A última fechamos agora essa semana, associada à Abraço. A gente vai soltar agora. Assessoramento, né? De caminhões no EMB, os nossos associados com 20% de desconto. Cara, 20% de desconto. Cara, vê se você botar um caminhãozinho ali, chega no final do mês que eu tenho que dar essa grana aí. Cara, assessoramento cabo aéreo, ou seja, cabo aéreo no São Paulo Expo, é uma no economia EMB, monstro. No Center Norte. Olha lá, você que vai contratar 80 cabos aéreos. Olha lá. Nem temos lá, só temos 45 à disposição. Mas... Você pega, você é 45, e você economiza R$300 por cada um, cara, numa dessas você pagou, numa feira, você paga a anuidade da Abraço inteira. E o terceiro, que é tão importante quanto, é administrar melhor o seu negócio. Então, por exemplo, inclusive ideias acho que foi tudo, inclusive, já estamos com o projeto pronto, já orçado e tudo.
é um curso de orçamento. Então, por quê? Sim. Você montar um stand, montar uma cenografia é uma coisa, administrar uma empresa é outra diferente. Então, a gente contratou um professor para nos ajudar. E administrar de forma saudável, Então, lucrativa. Isso aí. É outra ainda diferente. Eu estou falando, cara, você tem que fazer sobre uma série de composições financeiras que são importantes. Então, passar isso para o nosso associado é a parte jurídica que a gente tem, que é muito forte. Não só no PS, mas enfim, uma série de contratos, como fazer contrato no dia a dia e assim por diante. Então, é o tripé. Você ser um associado à Brassi, de uma associação, é o lado comercial. E a Brassi, a gente foca muito nisso, ou seja, qual o retorno vai dar. Agora, óbvio, cada um tem o seu interesse. Então, você tem... Mas nós somos concorrentes. Mas a gente sabe que a gente tem muitas questões convergentes. E é por isso que a gente flui tão bem. É isso aí. E a gente tem gente aqui na mesa, pelo menos tem 3 que eu conheço, que já tem fora essa visão específica do retorno, tem a visão, ou seja, vamos melhorar o mercado. O que eu, como empresário, eu, como pessoa, posso fazer para melhorar o mercado? O que eu posso contribuir para o mercado? Eu tenho 3 grandes exemplos aqui. A Sula, com a nossa vice-presidente, e vocês dois são 2 associados que são participativos, que nesse sentido de participar. O que a gente pode fazer para melhorar, etc. Não estão pensando nada errado. Nada errado ele pensar só no próprio bolso. Mas vocês estão pensando nisso, então só dou os parabéns a vocês. Eu tenho um propósito pessoal que é algum dia alguém falar, putz, o Rodolfo ou o Afink deixou isso para o mercado. A gente está tentando descobrir isso ainda. Isso é muito gostoso. Temos alguns projetos, você fala, que legal. O tal deixou uma praça, o outro deixou que alguma legal. coisa. Então, assim, algum dia a gente vai conseguir Foi deixar o alguma Rodolfo, coisa. foi a Fink que fez. Exatamente. Eu acho que a gente já influenciou alguns profissionais de maneira positiva, tenho certeza disso. Formamos muitas pessoas queridas e que passaram por lá. É uma grande escola, assim como eu aprendi em outras escolas. Eu acho que algumas pessoas também beberam da fonte lá na Fink e deixou algo. Mas a gente poder contribuir para um mercado que é relativamente jovem, 60 anos atrás a gente não tinha publicação. A gente não tinha sindicato, associação, não tinha nem regulamentação para arquitetura, não tinha nem cunhado ainda o termo arquitetura cenográfica, que é algo que a gente está fazendo agora. Então, a gente poder participar de um projeto que está se estruturando, de um mercado que hoje ocupa um montante absurdo do PIB. E é também uma coisa que a gente está trabalhando, né, Paulo? Um dos grupos, não pela Brassi, mas paralelo às outras associações. A gente não tem números. Então, e olha como é difícil você fazer a tipologia de eventos. A gente está falando, quando a gente fala de eventos, o que vocês fazem? Eu faço arquitetura para eventos. Tá, mas você faz o quê? Evento social? Você faz casamento? Você faz um jogo de futebol? Você faz... Gente, o que a gente faz é um pequeno pedaço, não vou dizer pequeno, mas é uma parte de um espectro tão grande, de uma gama tão grande de coisas, e que a gente começa agora uma tipologia, organizar o que é esse mercado. A gente tem que deixar algo para o futuro, porque é um mercado que movimenta e muda a vida de tantas pessoas, de tantas famílias. Eu vejo pessoas que não tiveram formação acadêmica, mas hoje têm um nível intelectual ou de entrega, ou que conseguem produzir algo que muitos executivos não conseguem. Nossa, Hugo, eu vejo empreiteiros que assim, eles estão preparados para desafios que talvez muitos executivos não estejam. Grandes líderes. Sim. Absurdo como eles conseguem controlar e gerir, fazer gestão de tempo, controle de pessoas, administração de recursos de uma maneira absurda. E a gente tem muita gente boa no pavilhão, cara. Muito. Isso é maravilhoso. Então, eu não estou falando só do dono, estou falando é o marceneiro, é o dia a dia, é o tapeceiro, é a menina da limpeza. Tem muita gente boa, competente. Casca grossa, raçuda, né? Com vontade de você que falou mudam a nossa vida. Mudam a nossa vida. No nosso dia a dia, quando a gente está em campo, principalmente. E altamente, assim, fala muito em inclusão, né, hoje em dia. Cara, eu não conheço o setor mais inclusivo. O nosso não é prática, é do dia a dia. É um absurdo. É qualquer um, cara. Você está com vontade de trabalhar? Tem mercado para você trabalhar dentro do setor de eventos, cara. A gente tem bilhões de profissões. Bom, você vai estar falando isso no curso agora da Secretaria da Cultura. A Brassi fechou um contrato com a Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo. Parabéns ao governador e à secretária. E é um contrato de 5 anos de qualificação de mão de obra. Então, vamos fazer o primeiro curso agora em abril. Tá? Vamos fazer o olho de todo mundo brilhar. O Rodolfo é um dos nossos professores. E a gente vai estar. E uma das áreas que ele vai estar falando é todas as áreas que podem existir de profissão dentro de uma empresa de cenografia, dentro de uma montadora distante. É um trabalho de inclusão, ou seja, a gente está tentando trazer mão de obra nova para o mercado. Olha que engraçado. Uma vez a gente fez uma cenografia no Banco Santander, e é uma coisa que a gente podia pensar até. E para cadastrar as pessoas lá, que os
funcionários. Equipe, Equipe e tudo mais. E alguns tapeceiros, eles tinham passagem pela polícia. E eu mesmo não sabia. Como é terceirizado, quando eu fui passar a ficha, e todos os trabalhadores recolocados, normais, pagaram seus problemas que tiveram, não puderam entrar no banco para trabalhar. A gente está empregando essas galera, dando uma oportunidade, uma segunda chance para esse cara. E o banco não aceitou. Olha que engraçado isso. O nível de inclusão. Olha né? que é banco, segurança, mas o cara já pagou, mas o nosso mercado tá dando umas condições pro cara, a gente tá empregando esse cara. No pavilhão, às vezes, a gente consegue colocar esse cara, né? É muito louco isso aí. Então, assim, você dá essa olha o oportunidade antagonismo de disso. Total. Olha isso. E a gente trazendo essa oportunidade, uma segunda chance, essa mão de obra desse cara, é super importante. Assim, o nosso mercado, além de ser totalmente intenso, a gente ainda sofre alguns pênaltis por preconceito, por alguma outra coisa. Engraçado. E eu acho que, pegando um pouco do que o Hugo falou há pouco, eu acho que pós-pandemia a gente aprendeu muito e mudou muito. Então éramos assim e hoje somos, identificamos e mudamos e enxergamos muito quem somos. Acho que a gente teve uma mudança muito de visão. Acho que sim. E pegando esse gancho, quais as mudanças que vocês têm observado no mercado da cenografia e dos estandes? O que vocês têm visto, que tem mudado, que a gente tem adquirido, que a gente tem crescido? O que tem de novidade? É importante. Eu vou falar um pouquinho sobre a parte de projetos, acho que o Rodolfo tem outras coisas para falar, né? Mas o que eu percebo assim, quando a gente está um pouco mais de tempo no mercado, comecei há muito tempo, comecei em 94. Né? Eu ganho de todo mundo. Pela idade. Não pelo... Você é um patrimônio do mercado. Puta, né? Meu patrimônio agora está todo eu. Então, eu percebo que assim, como as artes, como muitas, como moda, por exemplo, que é uma das artes, elas vão e voltam, existem tendências e linhas. A indústria também é assim. Eu acho que a gente começa, de repente, os tons do verão são os tons fluorescentes, daqui a pouco mudam para os tons pastéis. Eu acho que na área de criação a gente consegue observar algumas tendências. Eu lembro quando a gente trabalhava com muito ferro e tecido, depois isso desapareceu e a gente começa a trabalhar com muita madeira e elementos mais sólidos e bolds. Hoje eu lembro que a gente foi para uma linha totalmente industrial, todo mundo dava tela metálica, algumas coisas. Hoje eu acho um absurdo e como a gente consegue trabalhar muito bem com tecnologia e como a gente explora muito bem luminotécnica. Hoje tudo ele é desenhado, alinhado, tracejado com linha de LED, com estruturas suspensas. A arquitetura tem uma dinâmica muito interessante e a cenografia ela acaba se inserindo não só para eventos, mas ela acaba entrando também em outros setores. Quando você vai num prédio e você entra no espaço Kids, aquilo é todo cenografado. Quando você vai a um parque temático e você vai na Disney, você vê que aquilo é um ambiente cenográfico. Quando você vai ver uma ativação dentro do show, você olha um ambiente cenográfico. Então eu percebo que o nosso mercado ele se inseriu em outros espaços, em outros lugares que a gente antigamente não atuava. Eu acho que essa é a principal dinâmica que eu consigo observar. Quando eu falo de cenografia, tudo ficou muito grande. A gente vai num restaurante hoje e olha um instagramável. Uma experiência, né? Tudo é uma experiência. A gente entra, né, Hugo, e observa tudo, todos os detalhes, faz parte do nosso dia a dia, né? Mesmo na vida pessoal. A gente fez um complexo agora, Faria Lima com JK esquina, assim, o Golden Cross, né, que eles chamam ali, a cruz de ouro ali. Tem os 4 principais bancos. Então não tinha como pegar na esquina, pegou o vizinho da esquina. O vizinho do Itaú era a Arena XP. Nós construímos um espaço de 4 mil metros quadrados em 90 dias. Ou seja, é uma empresa de arquitetura cenográfica, fez um projeto cenográfico, uma construção que durou durante 2 anos no espaço de eventos. Então você começa a perceber que eu estou ali no centro econômico de São Paulo, o metro quadrado mais caro da América Latina, talvez o hemisfério sul. Acho que o melhor terreno... Talvez o melhor terreno do Brasil lá. É uma empresa de cenografia fazendo aquilo em 90 dias, porque ninguém teria expertise de construir aquele espaço com agilidade, a dinâmica, mudar os temas do projeto e poder propor um storytelling daquela maneira. A fachada, como tinha a ver com música, a gente construiu uma fachada que era inspirada nas oitavas, nas teclas de um piano. E aonde a gente botava as teclas fechadas e abertas naquele fachada ritmada, era um acorde de uma música que eu acabei escolhendo na criação. Olha a dinâmica que a gente conseguiu imprimir para estar no centro econômico de São Paulo. Visto por todo Já mundo, fiquei todo com mundo sabe vontade desse de ver a projeto. apresentação desse projeto. A defesa foi interessante. Showcase bacana, hein? Não, Nossa! ganhou prêmio, inclusive, lá Prêmio Caio, um queria projeto bem bacana, interessante. Acho que o Rodolfo também tem outros olhares, né? Se você o que mudou, né? Eu acho que, olhando para o lado mais técnico, a gente saiu do amadorismo para o profissionalismo. Perfeito. Então,
que era tudo muito gambiarra, muito jeitinho brasileiro, tá acabando isso, graças a Deus. E as grandes montadoras, grandes empresas que são... E o mercado tá separando o joio do trigo ali. Total. Então você fala, antigamente eu precisava de gente, chamava lá na porta do pavilhão, carregador, ajudante, vem cá. Hoje não, esse cara falou, cara... Hoje você não sai de casa sem sua cara, equipe fechada. Equipe fechada, cadastrados, com documentação desse cara, com os ASUS, com as NRs suficientes, equipamento. Eu lembro que uma vez... O planejamento é 100%. O Circo do Soleil, quando a gente fez o Circo do Soleil, sei lá, acho que era antes da pandemia, ele condenou uma estrutura que a gente fez lá, elétrica, porque era um cabo com fita isolante e no terminal deles lá ligado, e era normal no Brasil. Ele olhou e falou, cara, nos Estados Unidos isso é inadmissível. A gente teve que refazer o quadro, porque a agência não passou para a gente o manual técnico do americano, e trocamos isso e arrumamos. Puta, olha que legal, tudo plug and play, e agora mudou. Que isso já ficou para a vida de vocês. Acabou, dia hoje em dia eu não tenho uma fita isolante no meu aparelho. Todos os cabos são lacrados, blindados, é só engata e acabou. Então acho que a grande mudança que eu vejo é que tá todo mundo muito técnico, muito profissional. Não tem mais mais ou menos. O ótimo não é mais inimigo do bom. Tem que ser ótimo, tem que ser perfeito. A história do que a gente está falando de inclusão, ela continua sendo verdadeira, mas ela não é mais feita da forma como... Muito bem colocado, como vocês fizeram. Não é mais feito como, vem aqui e entra aí. Não, opa, peraí, calma. Existe oportunidade, mas você vai precisar de NR18, NR10, NR 35, você precisa usar IPI, você precisa passar por um treinamento, ou seja, não é para qualquer um. Não é para qualquer um, ou seja, você precisa... Rola uma triagem ali, né? Olha aquela régua, né, Paulo? O mercado não aceita nada que não seja extremamente técnico e profissional. Mas não era tão comum como vocês mesmos mencionaram. Mudança. Olha como é positivo. Outra coisa que a gente viu também, que a gente investiu muito, é em sistema, é em controle, é em gestão. Então, a gente trouxe isso de outros mercados, a construção civil, que a gente tem uma incorporadora, a gente trouxe outros olhares e falou, cara, sem a gente ter controle, é COFAP, né? Posicionada sem controle. Eu sou uma das, sei lá, X do mercado, acho que entre as 10 do mercado, não sei, de volume de produção e faturamento, que a gente tem que ser isso e não sobrar R$1. Eu não sei o que eu estou montando, eu montar um e outro não montar, da produção. Então, assim, a gente não saber onde você aplica o seu tempo, exato, né, da melhor então, maneira. Assim, como que eu gasto para construir esse stand em uma semana, eu gasto 3 dias, qual é mais rentável, qual que não é rentável. Então, isso a gente conseguiu ter controle. Acho que isso é uma grande evolução. Eu tive na empresa de vocês, eu vi os quadros lá deles, tudo bem. Os dashboards são absurdos, tudo em Power BI, você tem gráficos que apontam índices... olha, o segundo semestre ele tem essa tendência, ou ela não tem, esse projeto a gente tem que investir tantas horas, esse não vale a pena, qual que eu vou escolher? Porque é difícil nessas relações para quem faz departamento comercial, em escolher as suas batalhas. Quão difícil é para a gente, por exemplo, a gente tem um trimestre, um quarter que a gente está sold out, não tenho mais um espaço para fazer alguma produção, porque eu tenho um parque fabril, portanto há uma limitação física e humana e de materiais. Ao mesmo tempo, daqui a pouco você tem um outro mês onde eu tenho uma curva que é ao contrário, totalmente parada. Então, como explorar isso da melhor maneira? Não é um mercado uniforme. A sazonalidade pesa muito, né, no que a gente tem administrar uma empresa. Ou seja, o teu negócio saber administrar uma empresa. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A gente falou aqui, acho que no começo vocês comentaram, que as pessoas não sabem, às vezes, o que é. Tem dificuldade de explicar o que a gente faz, etc. Tal. Tem alguma coisa de bastidor, ou seja, que vocês possam falar, que o público ou seja, o cliente normalmente não sabe como é que funciona, como é que não funciona, que seja interessante, seja ou diferente, etc. Tal, coisa de bastidor. Ou um caso de bastidor. A gente tem muitos que casos possa ser publicável, que pode ser falado. Tem que ser perrengue chique, né? Tem que ser coisa assim, loucura. Nossa, agora você me apertar aqui. Deixa eu pensar, vamos lá. Eu vou tentar falar parte da história, mas assim... Posso lhe dizer que... Vamos falar do cômico, né? Rodolfo e eu já tomamos muita chuva no Rio de Janeiro. Braço direito do Cristo Redentor, Lagoa, montando um evento a Tinonasses para o Bradesco. Nossa, não era nem Bradesco, não era nem Prime, era Private. Fazer um camarote. Private, era a área VIP do... E assim... Pro Dó da Miranda ali, né? Pra Tinonasses. Sei. E assim... Não é pelo Dó ainda. A chuva não parava. Ai, que horror. E como 2 bons donos presentes naquele momento, eu e o Rodolfo tomamos chuvas durante 3 dias para poder entregar uma área. Sei. Vestir a camisa. Não. Vestimos molhada ao ponto de... A previsão de a gente ficar lá 24 horas e voltar se estendeu para 72 horas.
a gente ter que ir embora com as roupas duras de água passando em shopping, acompanhando a montagem debaixo de uma chuva que... Dessas chuvas que a gente hoje... a gente calma. tem vivido. Inacreditáveis. Assim, a gente já vivia isso há muito tempo. E, aliás, as intempéries, assim, elas estão absurdas, né? Esses estandes Tá em áreas muito desafiador, externas. Hugo, Você também pega acho. Fórmula 1, você pega Grishow, você pega Lollapalooza, Eu dou Rock uma in Rio. fugida. Você observa e fala assim, gente, segurança é algo inegociável. Total. E a todo tempo a gente vê algumas coisas acontecendo Gente, em é colocado à eventos. prova. E sempre nessa brincadeira de falar, olha, até onde eu vou desafiar os limites, né, dos materiais e recursos e de tempo. Mas assim, a gente já passou mais alguns perrengues, né, Rodolfo? Já tem tem algumas algumas histórias. histórias, né? Conta mais uma, vai. Mais uma história? Ai, vamos pensar aqui. A gente voltou no Fórmula 1, camarote Skin Cariol, ali Sempre eu todo o peneiro, paddock. tô vendo que o desafio... Fórmula 1, a gente passou por uma concorrência grande e a gente montava o evento, sei lá, tinha 10 dias de montagem, a gente montava, quase a Grishow. A gente montava, chegava no dia seguinte, cadê a nossa lona? Roubaram. Sério? Rodou outra lona. No dia seguinte, A lona impressa? a lona impressa. Aí, do outro dia, cadê a nossa arquibancada da tenda? Não, arrancaram o pé pra ficar torta pra poder tirar foto, falar que a montadora não entregou. Porque rolava uma Cara, briga tipo uma interna rixa ali? de outras fornecedor empresas. oficial Ah, fornecedor que entrou tá. e tava entregando antes pro serviço. Sabotagem. Sabotagem Entendi, industrial. entendi, Chegou no nível super. que a Globo, Skin Cariol, a gente, a promotora, a organizadora oficial falou, ó, parou, porque isso aqui é desumano, não tem como seguir com isso que a gente faz. não vai entregar. Bloqueia a segurança, trava a polícia, deixa eles trabalharem agora. Em um dia, Vocês teve tiveram 500 mil reais de extra pra acabar o evento. Que a Globo e a Gente, Skin Cariol pagou na época. Que loucura. Eu lembro que assim, tiravam foto, ó, o pessoal não pode subir com esse cinto de segurança que ele é o amarelo. Aí a empresa concorrente do lado, que era a organizadora, montando com cinto de segurança amarelo. Eu fazia vídeo, olha aqui o nosso, olha aqui esse aqui, então eu não posso, ele pode. Pediram chapa do pulmão da minha equipe. A coisa é, isso, coração, cara? teste, mas chapa do pulmão, porque ele é fumante, ele não pode subir, ele fuma. Ele tem metástase. Quiseram proibir quem tinha um pulmão com uma chapa diferente, sei lá. Esse nível já passou. Então, cara, tem mil Não, histórias. mas isso tem menos hoje em dia, não tem? Já tem. Hoje? Não sei, vou dar um Hoje tem exemplo. diferentes. Hoje tem diferentes. A gente foi fazer um stand agora. Eu acho que são diferentes. Porque hoje a rede gente social tá ali, mais um maduro post, também. Eu acho que a gente não corre tanto risco, talvez. Ó, eu vou interromper você aqui. Uma coisa contratual que a gente colocou, que eu aconselho para todos os associados, quem não colocou, coloque. Eu coloquei uma cláusula no meu contrato, é sine qua non essa cláusula, que se eu apontar uma pessoa, pode ser o dono da agência, o produtor, o funcionário meu, quem for, no contrato, ó, essa pessoa está atrapalhando o bom andamento do contrato. Ou você tira, ou eu paro minha montagem e eu não me respondo pela Isso tá no entrega teu mais. contrato? Tá no meu contrato, uma cláusula dessa. Tô lá, um produtor que é alguém que quer Sei. pôr o fornecedor dele, quer fazer alguma coisa, não tem Isso, interesse não tá com a querendo gente, não tem contribuir. fit, parou, levanta a mão. Eu já fiz uma vez assim, no meio da montagem, lá 40 pessoas, um caos, o que atrapalhando a entrega dessa pessoa específica. Sei. Eu falei, parou, todo mundo senta no pavilhão. Sentou na porta do meu stand, enquanto esse cara não sair, eu não volto a trabalhar. Ah, mas vou ficar sem trabalhar. É quase igual foi feito já protesto de caminhão na porta do pavilhão, eu Sim, fiz mas do meu. faz muito sentido. Então eu me reservo o direito de controlar a minha empresa. Então você pode controlar a sua. Então assim, deixa eu trabalhar. Se eu entregar, você me pode me É penalizar. difícil arte dizer não. É difícil. Às vezes é Já fiz necessário. isso. Assim, graças a Deus isso é exceção. A gente tem... Posso dizer que a gente fez grandes amigos, a gente tem uma ótima relação com 99,9% de todo o ecossistema do mercado. Que bom. Eu digo com concorrentes e amigos que somos, digo com associação, digo com fornecedores, com colaboradores, com clientes, assim, porque as relações são isso. Mas acontece sim de ter pessoas que nem sempre têm estabilidade emocional para estar num ambiente de pressão e às vezes você precisa falar, por favor, vai dar tudo certo, confia na gente. Nós fizemos uma montagem agora enorme na Brasil Game Show e eu vou me reservar a não citar nomes, mas assim, o vice-presidente da agência teve um burnout. No meio da agência foi afastado clinicamente. No meio da montagem a gente teve 48 revisões de projeto. No meio da montagem? Assim, depois da aprovação, vou chamar assim, Tá já bom. está no processo de aprovação. Entre a construção dele Tá bom, até o mas ok. já atrapalha mega. Você construiu revista. E só de extra foram 370 mil reais. Nossa, é um stand gente. de 2 mil metros quadrados. Realmente,
essas coisas acontecem e a gente está lá pronto para poder fazer isso dar certo. Mas é realmente muito estressante. Se você muito. Vou te interromper, fazer o parênteses. Graças à Abrace, eu consegui entrar mais cedo no pavilhão, junto com a montadora oficial, Olha, para poder descarregar 8 carretas de material. meu Deus. Hashtag vale a dica, hein? Tá? É isso aí. Olá. Vocês estão vendo a diferença do que... Associados a relacionamento. A gente, ou né? seja, se você falar assim, sendo muito franco, eu, na qualidade de diretor executivo da entidade, a gente não consegue ainda 10% do que a gente almeja. Sim, mas Não, estamos aqui para Mas a gente está brigando, brigando. Cara, a gente vai brigando. Eu queria te interromper, desculpa. Imagina, nós fizemos um evento para Craft, foi para Clube Social. Ele entrou para o Guinness, foi a maior ação promocional do mundo. Não sei se ainda é, mas foi naquele momento. Foi em 4 praias. E sabe aquela piscina de onda que os surfistas fazem? Sei. Esqueci o nome Flow daquele, Rider. o Flow Que Rider. agora vai ficar na moda de novo. Assim, naquela época veio de Londres, o Flow Rider. Só que você imagina um equipamento com 50 toneladas depois de água, tá ancorado na areia, só que a maré sobe e desce e tem que ter praias mais longas e Meu curtas. Deus, que risco. Cara, montar em praia é uma das coisas mais loucas que você possa... E qualquer um de nós possa fazer é montar na areia numa praia. Nós tivemos que fazer Muito um doido. astro de aço, uma malha absurda para poder ancorar tudo isso, isso não ser movimentado durante a Sim. maré e à noite. Madrugada? Um desses cases. Né? Ele é muito grande, né? Um evento, uma montagem muito complexa. A gente fez uma barricada, quase de guerra, a saco de areia, Sei, praia, sei. para isolar ali o mar. Até ali, pra não chegar muito pra não perto. chegar. Isso foi, sei lá, o primeiro dia. A gente tinha um mês de montagem lá. No segundo dia de montagem, Não tinha mar nenhum, cadê a nem barricada? Subiu! Roubaram ou foi embora? O mar levou tudo. O mar levou. O mar Montar em levou. praia. Não tinha orla o suficiente. O mar veio... Entendi, não tinha uma distância Subiu, segura cadê, ali. cadê tudo que a gente fez ontem? Subiu pra lá, Caraca, então tá bom. gente. Eu já ouvi cada história. É muito Então, desafiador o que a tem gente muita faz, coisa né? E acontecendo. aproveitando, o que vocês diriam para a galera que está começando, né? Para os empreendedores que estão começando na nossa área, que é uma área dinâmica, é uma área desafiadora, mas é uma área encantadora. Estudem medicina, vão ser cirurgião plástico. Mentira. Até parece, senão a gente não continuava aqui há tantos Física anos. nuclear, vai fazer alguma coisa. Eu acho que a geração está muito diferente agora. O mundo mudou. A gente está numa era de inteligência artificial, a gente está numa área de até o mercado de comunicação mudou totalmente com relação às mídias e não mais mídia tradicional. E a gente está sofrendo a evolução que antigamente demorava 10 anos, agora acontece em 2. As revoluções são diferentes. certeza. Então, eu acho que se a gente olhar para o valor humano, eu acredito sempre assim. Faça as coisas da maneira correta, faça com coração, faça com energia e com dedicação. O mercado de eventos, ele exige comprometimento, pessoas esforçadas e dedicadas a um propósito. Esse propósito é fazer uma boa entrega, é você honrar o que você fala, o que você combinar, você cumprir. Se você tem essa premissa básica, você vai longe em qualquer atividade, mas isso é mandatório no mercado de eventos. Mas eu acho que o Rodolfo também pode colocar algumas coisas. Não, eu acho que é isso. Eu acho que o mercado ele premia mesmo quem está começando, mas quem está se proposto a entregar, a se dedicar àquilo lá. Você pega, sei lá, o Cristiano Ronaldo, jogador de futebol. Ele não é um talentoso igual o Neymar, mas o cara é esforçado, treina, é dedicado, comprometido. Ele entrega e virou o melhor jogador do mundo. Tem a mesma visão. Exatamente isso. Então, assim, Exatamente você pode virar o Cristiano Ronaldo dos eventos, só se dedicar e ser esforçado, se Não comprometido. adianta ser só o Neymar, que tem mais talento, tem. Mas, ganha o quê? Porque não se dedica, não está nem aí tá com com outras nada, as preocupações. prioridades dele é outra. Aí você pega o outro, é o primeiro a chegar, é o último a sair, é o que mais treina, ganhou tudo. Ganhou tudo. Esse mercado ele premia isso aí. quem é dedicado. Tem uma- Que nem a gente estava falando do pessoal. Muito bem colocado. Nós temos pessoas que são acadêmicas, que não têm o mesmo. Não recebem economicamente o mesmo valor, não é reconhecido pelo que a gente entrega. Quando a gente foi no mercado corporativo, a gente sempre ficou muito subjugado às vezes, né? O mercado de eventos ele sempre foi muito colocado à margem do mercado, de repente, como construção Financeiro, civil, mercado mercado financeiro, que está estabelecido há tantos anos. Quando a gente se inseriu no mercado de incorporação, a gente percebeu que os skills que a gente tem e desenvolveu no mercado de eventos são tão valorizados que executivos de outros setores não têm. Então, a gente é visto no mercado... Isso a gente descobriu na pandemia. A gente é visto num mercado que é tão desafiador
e o quanto a gente consegue suportar de pressão, de solução, de técnica, de entrega em momentos de pressão, inteligência emocional, Nossa, de resolver penso problemas, é tão valorizado. De resolver e antecipar problemas. E não vivê-los, problemas. exatamente. Faz parte do nosso dia a dia isso. Gente, eu não sei fazer uma viagem sem planejar tudo. E você não fala? E se der errado, o que pode dar errado? E se der errado como a gente vai Plano resolver? ABC. Você já sai com tudo na cabeça. É uma loucura. Eu já sou neurótico por horário, por exemplo, entendeu? Cara, 9 horas para mim, 9 horas, não é 9h05, não é 9h02. Que horas estava combinado hoje? Às 9? Que horas que eu cheguei? Cheguei. Eu sou produção. Criação? Não, tudo bem, mais 5 minutos. Tá tudo bem. Cheguei 15 minutos antes, como diz a regra britânica. Entendi. Tá bom? Tava lá fora para não cordial, fiquei aguardando os 15 minutos sem entrar. O Rodolfo foi super valorizado numa área de incorporação, como CEO de uma incorporadora, por conta desse skill que ele desenvolveu, como pouquíssimos não executivos é pra qualquer têm. um. Trabalhar na nossa área não é para qualquer um. Eu digo isso para os meninos que trabalham comigo. Ele pode ser assim, ser muito especialista, mas não é para qualquer um. Não é qualquer um que aguenta tudo isso. Mas aguenta positivamente, tá? Sim. Eu, assim. A velocidade de resposta. É isso. Dinâmica, esse dinamismo, essa troca. Eu sou uma pessoa super intensa. Eu adoro tudo isso que a gente vive. Então, eu acho que isso, para mim, para minha vida, faz toda a diferença, positivamente. A gente, depois da Fink, teve outras empresas que orbitam a Fink. Então, a gente está no mercado. A gente é sócio de fundo hoje, sócio de banco. A gente tem projetos de restaurantes. Então, a gente tem outro entretenimento também, não. Corporação. Todos eles, quando a gente tem uma reunião de board de diretoria, de conselho, de reunião de sócios, nossa postura sempre, nossa, que legal, olha como ele pensa, o que ele faz, olha aqui a postura dele, né? Nossa, que cara proativo para resolver problema, de apaziguar, às vezes tem um convite, eu quero calma, veja bem, vamos lá. Então, a maneira que a gente aprendeu a solucionar problemas, o Card olha a gente e fala, nosso dia a dia, né, cara? E é muito louco pra mim é tão, já tá na veia. Eu falo assim, o aprendiz do Roberto, o Roberto Jus, a gente tem um projeto em comum, né? A gente incorpora junto um projeto. E eu falo, se eu fosse o aprendiz na época, ia ser fichinha. E da TV, nossa, aprendiz, vai. Puta, isso é meu dia a dia do aprendiz ali. Que doideira, né? É engraçado isso aí, né? Pega as tarefas que o Trump passava. O Donald Trump fala, isso aqui. Programa americano. Isso. Esse é nosso dia a dia, é isso. Isso. Tem que fazer um jantar para 80 pessoas e ainda... só isso? Sério? Beleza. Partiu, né? Partiu. Pera. Tem que pensar 1 minuto. Eu sempre falo, posso pensar 1 minuto? Pera, gente, preciso pensar 1 minuto. Ai, que loucura, né? Tem uma frase como que é? Que virou meio que um memezinho ali. O evento entrega. Tem uma frase aqui. Qual? Fugiu ali que... se a gente... Aí eu vou lembrar, ela é tipo assim... fala com a gente... Me dá mais 5 minutos, como aquela frase. Me dá mais 5. Como que é? Se for impossível, me dá 5 minutos. Me dá mais 5. Isso. É mais ou menos isso. É assim. O setor, a gente vem se profissionalizando, vem trabalhando com planejamento. Acho que a palavra planejamento, ela vem ser a palavra agilidade das soluções, muito bem colocado. Ou seja, e aí, só para a gente terminar, nós já estamos aí finalizando. Fala um pouquinho disso aqui para a gente, arquitetura cenográfica, vocês participaram desse livro aqui, temos aqui também outros colegas, outros associados nossos aqui, mas eu vi que vocês dois, bacana escrever um livro? Olha, e aí? Eu não gosto. Nossa, sério? Eu gosto de produção, trabalhar aquele monte de gente, parar para você escrever. Hoje até tá mais fácil, tem muito que você pode ir lá pegar referência da internet. A gente fiz da raça aqui. Então, vai escrever lá. Nós escrevemos na unha. Eu lembro que o Hugo falou, eu vou pro Chile, que eu vou ficar escrevendo o livro lá, olhando a monta. Eu falei, tá bom, vai lá. Quero ver se você consegue. Voltou com nenhuma linha. Eu ia lá, escrevia 10 páginas. Legal, vou aqui. Deu um parágrafo. Falei, nossa... Só falta mais 38 desses. Mas foi legal a experiência. Depois você vê pronto, puta, é uma honra. Agradeço muito o Sérgio pelo convite. Legados, né? A gente já começou. Mas assim, No setor que não tinha nada. Olha lá, aqui, ó. Pra sua colocação lá do início. Eu tive uma experiência um pouco diferente, assim, até aproveitando para falar, quero agradecer aqui o Sérgio Junqueira. Ele também, ele é enciclopédia dos eventos e também eu acho que, até para o Paulo...
que está aqui há tanto tempo, contou um pouquinho mais, alguns anos a Uns mais. 20 né, anos a Paulo? mais, né? Paulo? Não, a gente é contemporâneo, aí, né, Eu Paulo? comecei em outubro de 79. Eu fui modesto, 20 não, vai, uns 35. A trabalhar, Então. eu já A vivia trabalhar, não tinha nem nascido. Você tem aqui uns 88, mais ou menos. Eu vivia em pavilhão, né? Já tá 70 anos. Eu nasci em pavilhão, né? E o Sérgio, eu acho assim, o Sérgio, Figuraça, Sérgio. ele se propôs a escrever uma enciclopédia que trata dos eventos corporativos e é um legado que ele está deixando e ele capitulou isso em livros e poder participar com outros autores desse livro que fala de arquitetura cenográfica foi uma grande honra. Acho que poucos foram as pessoas escolhidas e a gente está com colegas ali que estão deixando alguma coisa e contando suas histórias e foi um convite muito engrandecedor. Eu fiquei muito feliz de receber essa honraria. gente. Quero agradecer aqui ao Sérgio por isso. E diferente do Rodolfo, eu queria ter essa dinâmica um pouco mais ágil, porque ele é produção. Eu preferi romantizar um pouquinho mais, realmente me ausentei. Eu fui para a Patagônia, falei, vou escrever um pouquinho, escrevi um pouco uma história mais densa. E para mim é uma honra ter participado de ser um tijolinho num muro com tantas vozes aí. Eu acho que é muito legal isso, né, Rodolfo? Ou seja, o criativo vai para a Patagônia e o executivo Então, mas no pavilhão escrevendo ele. Por isso que dá tão certo, gente. São complementos Eu fiz o meu perfeitos. trabalho antes. A página 2 foi feita feita no mezanino do stand. Perguntinha básica. Tá? Podemos falar Vamos aqui, não. Vamos para essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, uma boa. Pode ouvir aqui para ele. Pode fazer, por gentileza. A gente queria saber um case icônico. Um que você fala, meu, esse é um dos eventos mais incríveis que a gente já fez. A gente falou alguns aqui, né? Mas um assim que... Mas um que é marcante na vida de vocês, mas Não sem precisa, perrengue. não precisa ser fim, pode ser, ou seja, uma coisa pode ser uma coisa muito marcante. Uma coisa que marcou Cara, a vida. eu acho que um case marcante que eu fiz foi o maior stand da CCXP. Olha, É Omelete, né? É verdade. Foi a maior feira do mundo. CCXP, a gente fez o maior lá, stand da própria CCXP. O maior evento geek do mundo, maior de São Diego, né, Rodolfo? Maior do Japão, de São Diego, de Hong Kong. E ali você vê o pessoal, sabe? Você vê lá o Tony Stark dos Vingadores no seu ambiente. Você vê lá. E as pessoas interagindo também. Acho Aquela que com multidão tudo de aquilo, gente ali, né? aquelas, sei lá quantas. O stand do 30, Omelete 40, foi incrível. 50 mil A pessoas operação lá. é Você muito olha e louca. vem o presidente mundo fala obrigado. Assim, nossa, cara, você conseguiu fazer o que ninguém fez. E pra você? E no ano posterior, tá uma curiosidade. Fecharam por um preço que a gente não conseguia atender. O Ryan Reynolds foi andar na passarela, a passarela caiu, não era associado à Brassi. Isso é importante. Tá ouvindo? Não, essa é ótima. aconteceu. Não era associado a braço, adorei. Nós somos, né? Não foi nenhum Eu acho que associado isso com- foi um case legal que marcou pra mim. Dinheiro não é tudo. Para mim, eu acho assim, eu vou trazer uma coisa diferente. A gente foi contratado para fazer um pórtico de entrada em um hotel maravilhoso, tal, muito legal. E naquela época eu decidi fazer algo que tinha um painel de água, umas bolhas, super coisa de criação. E meu pai era vivo. Coisa de criação. Nosso pai era vivo ainda e assim, a gente foi fazer aquilo funcionar. E logo depois nosso pai faleceu de uma maneira meio dramática no nosso escritório e tal, de maneira precoce. que triste. E ali eu lembro do meu pai pela primeira vez pular igual uma criança, igual um menino, porque quando a gente ligou tudo e a gente Uma colocou... pré-montagem. Quando a gente Ao vivo ali, montou, vamos testar montou agora? no Quando a gente instalou tudo pronto, o sistema não tinha aquele water panel ainda. A gente criou um aquário com bolhas, as bolhas tinham que ter pressão, densidade, e a gente montou aquilo, e quando a gente ligou as bombas para sair a bolha, aquilo ficou... A noite ficou lindo, as bolhas saíram, e veio meu pai pulando e vibrando como uma criança, como se fosse um gol do... Ele era palmeirense, eu sou São Paulino, tá, gente? Aliás, não vamos falar ainda do pênalti que... Eu sou Corinthians. Bom, eu sou flamenguista, já ganhei meu campeonato, tá tudo certo. Meu pai pulava e vibrava assim, uhul, olha isso, e vibrava. Então eu poder ver o meu herói, o nosso herói, que é o nosso pai, que bacana. ensinou a gente, ele vibrando com o resultado. Lindo. Assim, Pra foi algo que sempre, me né? marcou, Olha lá, tá a vendo? memória que não sai da minha cabeça, Nem são numa os entrega maiores. de um projeto. Tá Olha, eu vendo? vou te Nem falar. são os maiores que são os mais emblemáticos. Foi mínimo, assim, era um pórtico muito legal, assim, mas ver a alegria dele com Sei. aquela entrega, É isso? aquilo foi Orgulho, sensacional. Você sabe, cara, eu vou falar por mim, acho que cada um tem a sua visão. Todas as entrevistas que a gente fez até agora, pai é uma coisa que pega bastante para mim. Né? Então, essa para mim agora foi a Sua história foi das maravilhosa. histórias assim, foi a que mais me emocionou. Foi bacana, foi graça. legal, gostou. Poxa, Paulo. E aí, vamos pra finalização, Paulo? Pergunta difícil. Essa é a última, essa já me deixou A pro última. final para Tan. Rodolfo por Rodolfo. Quem Marília é Gabriela, você? isso, hein?
Eu sou o Rodolfo. Bom, Um momento. Uma voz. Quem é você? Ping-pong, bate-bola, jogo rápido. Vamos Nossa, lá. que tensão. Rodolfo por Rodolfo. Quem é você? Cara, eu acho que eu sou simples, singular. Gosto do luxo e do básico. Sou um cara que aprendi muito pós-pandemia. Então, a pandemia mudou muito o olhar, não só da minha vida profissional, mas da minha vida pessoal. Consegui ter filhos, cuidar da minha família, virou uma chave. Então, acho que hoje eu sou um cara muito mais tranquilo, slowly, assim, para quando eu tô trabalhando, eu sou um leão. Quando eu tô em casa, eu sou um gatinho, assim, fala, puta, eu quero papai, meu porto seguro aqui. Então, acho que o Rodolfo hoje em dia, ele é uma segurança, assim. Acho que é isso. Bárbaro. E você, Hugo, conta pra gente. Hugo por Hugo. Eu acho que eu sou um cara que talvez saiba melhorar ambientes, melhorar espaços, saiba olhar e falar, aquilo podia ficar melhor assim, ou melhor de uma maneira. Sou um cara que tem uma gratidão enorme pela vida, pela família, pelos amigos. Engraçado, lá atrás a gente tem uma energia vital, né? Uma intempestividade. Hoje eu também sou um pouco mais sereno e sou muito grato, não posso deixar de falar isso aqui, pelos amigos que eu construí, por tudo que a gente tem juntos e por esse cara aqui que é meu irmão, meu sócio. Lindo, Às gente. vezes ele faz o papel do meu pai, às vezes eu do pai dele. É isso. E construir a jornada de um lado de um cara tão brilhante que é esse aqui, que muitas vezes foi meu porto seguro, às vezes foi ao contrário, foi meu momento de raiva, mas é um grande prazer. E eu acho que é isso, a vida se trata não do destino, mas da jornada, como a gente consegue viver tudo isso. Vocês vão dar essa merda Gente, toda aqui? foi Porque a entrevista mais emocionante. Eu tô com vontade de chorar. Pois é, Que eu choro loucura. até com propaganda de Doriana, caramba. Vocês fazem um negócio desse, mas Caramba, é verdade. gente, de verdade. Sem Que graça, prazer filho. recebê-los. Foi Imagina. muito delícia, né, Paulo? Cara, tem que Caramba, mandar que você. troca. Parabéns, viu? Imagina, Foi obrigado. ótimo. A gente que Muito agradece. Acho que a obrigada. ideia nossa é essa, a gente está da voz, né? Ou seja, o setor de eventos pela ótica das montadoras, a gente falar com o CPF, falar com a pessoa, com o ser humano, tá? Porque o que é uma empresa? A empresa é a soma do ser humano. É toda o nosso pessoa, reflexo também, né? Então, ou Exato. seja, uma empresa, exatamente. Mas quando a gente fala Think Ideias é tão amplo, né? Mas quem de fato tá ali na frente? sim. Claro, a gente não faz nada sozinho, gente. Mas quem tá ali na liderança, né? Naquela E gestão. me permite uma parte, quero agradecer a cada um que trabalha ali com a gente. Ali tem muita gente talentosa, Boa, dedicada, pessoas que começaram lá, saíram, foram experimentar outros lugares e voltaram, pessoas que estão com a gente lá há tantos anos, pessoas que não estão mais, muita gente querida, esforçada, técnica, dedicada para construir isso. A gente não seria nada sem esse time. Time, obrigado por tudo isso, de verdade. Clientes, parceiros, fornecedores, a gente é muito grato. A gente é uma grande família ali e o mercado ele funciona assim, né? É um grande ecossistema. E tomara que a gente faça parte dessa rede de amigos, né, Paulo? Vocês Sim, fazem, sim, seguramente. já fazem, vocês Uma sabem alegria, disso. gente. Muito Uma obrigada. das coisas que a Abrace me proporciona foi justamente esse grau de relacionamento que a gente tem hoje, quando conhecer pessoas. Quem diria, como gente, vocês que a dois, gente são já tá pessoas aqui, ó, nessa Eu mesa. vejo Para mim, de novo, é que eu tempo, falo, é o melhor que do setor. ganha, Aquela frase que eu ganha. falo, o melhor do setor. Por que eu gosto mais da minha profissão? É isso, são as amizades que eu acabo conquistando. Ai, uma delícia. Últimas palavras? Já falou dele? Queria agora agradecer as suas. vocês, agradecer a Abrace, agradecer a oportunidade, agradecer por estar aqui compartilhando um pouquinho do dia aí nosso. E eu acho que é isso, acho que a gente, essa carne, esse osso, né, esse nosso intelecto, e deixar isso aqui, divulgar, mostrar um pouquinho da gente é importante, Que bom. que faz a FIC Obrigada. acontecer e a gente. É isso, Paulo. Gente, muito obrigada mais uma vez. Foi uma delícia. Muito emocionante hoje para foi. mim. Agora Acho que eu Então, também, maluco, aí pode entrar todo mundo com eu flores. também tenho um apelo emocional, né, da família também na Núcleo. Então, acho que tudo isso a gente vai trazendo sempre um pouquinho de tudo isso que vocês foram falando. A gente pesca um pouquinho pra gente, Sim, né? sim. Isso é tão legal, né? Tão bacana. Obrigada, viu? É Bem-vindos. isso aí. Voltem sempre. Cara, obrigado a vocês dois. Só tenho a agradecer por estarem disponibilizados. Eu sei que a vida de vocês é corrida, estamos aí montando um milhão de coisas. É um prazer, Mas vocês estarem com a gente, gastarem uma manhã, investirem uma manhã com a gente aqui, eu só posso agradecer em nome de toda a nossa diretoria, do nosso presidente e do público, né, que eu acho que conseguiu aprender um pouco mais com a expertise de vocês. E a vocês que estão nos ouvindo, meu muito obrigado por estarem
né, ouvindo e assistindo o Abraço Talk pelo YouTube, pelo Spotify. Se você quiser que a gente entreviste alguém também, fala pra gente. Quem que vocês querem bater um papo? Põe lá nos comentários, Bota né? lá Eu quero ver o Grimaldi dançando aqui. Eu quero ver nosso like lá. Pessoal, olha, beijo grande, obrigado. Até o próximo episódio, da próxima Obrigada. terça-feira. Tchau, tchau. Valeu, Tchau. Obrigado.